O Salmo 13 é um salmo de Davi e ele tem apenas 6 versículos. E eu quero dizer muito bem-vindo a todas as pessoas que nos visitam, que Deus abençoe a sua vida. E eu espero que esse salmo ele fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu. Nesse salmo nós podemos ver um pouco da dinâmica da vida de Davi com Deus. Ou seja, a sua relação com Deus diante de tudo que ele passava no seu dia a dia. O Salmo 13, ele começa dizendo: até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar ou a cair. Verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Deixe sua Bíblia aberta no Salmo 13. Esse salmo nós podemos dividi-lo em 3 partes. Cada 2 versículos nós podemos ver uma parte. É um salmo simples na sua estrutura, porém o que Davi fala aqui serve para nos trazer alguns ensinos e ao mesmo tempo nos mostrar que mesmo sendo homens e mulheres que servem a Deus, nós podemos viver situações em que nos encontramos muitas vezes com um coração completamente angustiado. Talvez seja a sua condição aqui nesta noite. Talvez o que mais caracteriza a sua vida nesta noite seja a angústia, seja o sofrimento, seja a dor. Não é diferente o caso de Davi. Nesse salmo, pelo menos, nós podemos ver Davi aqui em 3 situações. Ou melhor, ele falando da sua situação, tomando uma decisão de orar e, ao mesmo tempo, tomando outra decisão de confiar. Na verdade, nós podemos enxergar no verso 1 e verso 2, um Davi angustiado. No verso 3 e verso 4, um Davi em oração. E no verso 5 e no verso 6, um Davi plenamente decidido a permanecer esperando e confiando no seu Deus. Eu queria falar sobre essas 3 coisas que nós podemos enxergar aqui nessa oração de Davi no Salmo 13. Vamos começar com o versículo 1. Primeiro, eu quero dizer a vocês que nós não sabemos o que estava se passando com Davi. Quando você vai ler a história de Davi, lá no livro de Samuel, também no livro de Reis, você vai ver que Davi ele enfrentou muitas dificuldades. Davi ele enfrentou muitas batalhas. Inclusive, ele queria construir o templo ao Senhor e Deus não permitiu, porque disse que ele era um homem sanguinário. Ele tinha matado muitas pessoas nas batalhas, nas guerras. Ele era um homem que tinha maturidade, que tinha experiência no campo de batalhas e tinha sofrido muito, mas muito mesmo, momentos difíceis em que quase perdeu a sua vida. Davi lutou com Golias. Davi enfrentou o rei de Israel. Foi perseguido durante semanas, meses por Saul, que perseguiu ele em toda aquela região, ao ponto dele ter que fugir da Palestina, ser acolhido com os próprios inimigos para escapar da morte que estava perto dele constantemente pelo poderio do exército do rei Saul, que era o rei de Israel, que tinha inveja de Davi, que sabia que Davi era o escolhido do povo, era o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Davi enfrentou dificuldades dentro da sua casa.
Davi, ele foi perseguido pelo seu próprio filho, que tentou assassiná-lo, como no caso de Absalão, e que tomou o seu reino. Davi, irmãos, ele era um homem de dores, ele sabia o que era padecer, ele sabia o que era sofrer, mas ele sabia o que era também a mão de Deus estendida, lhe abençoando, lhe protegendo e cuidando dele em cada situação, em cada momento da sua vida. Davi se parece com um de nós, não é diferente. Davi era um homem de Deus que enfrentava sofrimentos, que enfrentava a proteção divina, que vivia pela fé, que orava constantemente ao Senhor e que dependia de Deus. E deve ser assim a nossa vida, porque nós não temos para onde correr. Verso 1 e verso 2, como eu disse, não sabemos em que contexto Davi estava. Alguns acham que Davi estava sendo perseguido por Saul nesse período e estava foragido em alguma daquelas cavernas que ele costumava se esconder. Outros acreditam que nesse momento Davi, além de estar sendo perseguido pelos seus inimigos, ele estava doente, pois a Bíblia não fala muito das doenças de Davi, mas com certeza, assim como nós, aqueles homens também adoeciam e adoeciam gravemente. Até porque eles não tinham médicos, nem as medicações que nós tomamos para aliviar os sintomas das nossas enfermidades. Com certeza era muito mais difícil naquela época. Os que tinham febre, os que passavam por problemas no estômago, no intestino, os que tinham suas dores de cabeça, enfim, uma série de doenças que aconteciam, que esses homens sofriam e padeciam muito mais do que nós, que temos o alento dos remédios, que temos o alento da medicina, do conhecimento que os homens atuais, eles têm. Mas vamos lá, não sabemos qual foi o momento, mas sabemos o que ele está passando. E no versículo 1 e 2, Davi fala como está a sua situação. Leia comigo. Verso 1 e 2 ele diz: até quando, Senhor? É uma pergunta. E eu gostaria que você observasse comigo que no verso 1 ao verso 2, Davi ele usa essa pergunta 4 vezes. Perceberam? Ele vai fazer essa pergunta 4 vezes. Até quando? Até quando? Até quando? E até quando? Primeiro ele diz, no verso 1, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Segunda pergunta, até quando? Ou melhor, o segundo até quando, né? Já é a terceira pergunta. Até quando ocultarás de mim o rosto? É o segundo até quando. O terceiro até quando está no verso 2, quando ele diz, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? E o quarto até quando está no final, no verso 2, quando ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo. Interessante, irmãos, que Davi, ele vai falar aqui que ele está enfrentando 3 dificuldades. A primeira é com Deus. Para Davi, aquele momento era um momento em que Deus estava distante dele. Veja que no verso 1 ele diz, até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? O segundo até quando está relacionado, ou melhor, o segundo ainda está relacionado a Deus, quando ele diz até quando ocultarás de mim o rosto. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas o terceiro até quando, ele faz relação ao seu próprio coração. Pelo fato dele perceber e achar que Deus está ausente da sua vida, ele começa a se perturbar dentro da sua própria alma, a se afligir, a se angustiar, a ter pensamentos conturbados, quando ele diz, até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração, cada dia. E o último até quando está relacionado aos seus inimigos, quando ele diz, até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Ou seja, ele estava numa condição de angústia e de sofrimento, que ele pensava que Deus estava distante, que Deus não estava ouvindo a sua oração, que Deus não estava olhando para ele, que ele, por causa disso, estava completamente conturbado e sofrendo dentro da sua própria alma. E último, que era um momento em que os seus próprios inimigos estavam se levantando contra ele, pois ele estava numa condição de fragilidade. As 4 repetições da expressão até quando enfatizam, irmãos, a angústia de Davi e ao mesmo tempo mostra a urgência de ajuda e o seu desespero. Até quando, Senhor? Quantas vezes, meus irmãos, nós também não nos encontramos nessa situação?
Quantas vezes nós não estamos perguntando a Deus em nossas orações e dizendo: Senhor, por que, Senhor? Por que, Senhor, eu oro a Ti, eu não escuto nada? Porque parece que o céu está fechado diante de mim e parece que minhas orações elas não sobem até os Teus ouvidos. Parece-me que em vez das nossas dificuldades elas irem amainando ou amenizando, elas parece que crescem com o passar do tempo. Parece que quanto mais nós clamamos o Senhor, mais difícil fica a vida, mais dificuldade nós enfrentamos, mais as coisas difíceis vêm nos cercar e nos pressionar, e nós ficamos como Davi nessa situação, questionando se o Senhor verdadeiramente está conosco ou se Ele já nos abandonou. Veja, irmãos, que aqui não é falta de fé. Davi não está descrendo em Deus. Davi não está blasfemando de Deus em momento nenhum. Ele apenas está sendo sincero e abrindo o seu coração. Sabe por quê? Porque quando nós estamos sobrecarregados de sofrimentos e não conseguimos, irmãos, alcançar ou enxergar o auxílio de Deus em nossas vidas, é normal nós acharmos que Deus está longe de nós. É ou não é verdade? Quando nós estamos sofrendo, e esse sofrimento é tal, esse sofrimento é tão grande, que muitas vezes nós, mesmo crendo, confiando, orando, nós pensamos como Davi: Senhor, o que é que está acontecendo? Por que o Senhor não vem me socorrer? Por que o Senhor não estende a tua mão sobre a minha vida? Uma coisa é certa, irmãos, que se Davi ele não cresce no Senhor, ele não estaria tendo essa conversa com Deus. Se Davi não confiasse em Deus, diante de toda essa angústia que ele está passando aqui, ele não estaria dizendo a Deus: até quando, Senhor? Porque esse até quando é interessante. Observe que a palavra até quando, ela tem um fim. Ela aponta para o fim. Quando você diz até quando, é como se você estivesse dizendo: Senhor, será que vai demorar muito para que o Senhor venha me socorrer? Vocês estão entendendo? Até quando? É uma pergunta que Davi quer saber o tempo em que Deus vai vir agir na sua vida. Mas ele está crendo que Deus vai vir agir na sua vida. Ele crê, ele só está querendo saber: Senhor, até quando? A urgência. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Quantas vezes, irmãos, nós percebemos, nós temos essa maneira de enxergar que Deus está longe de nós, que Deus não ouve a nossa oração no momento de angústia, que o Senhor, Ele nos abandonou, mas uma coisa é certa: a própria palavra do Senhor diz que Ele jamais nos abandona. O Senhor, Ele é fiel. Não há nenhum pecado em nós orarmos e abrirmos o nosso coração e perguntarmos a Deus: até quando? Porque o coração de Davi aqui está sendo um coração sincero. Ele tinha intimidade com Deus. E nessa intimidade ele mostra que nesse momento da sua vida ele está totalmente angustiado. Ele está sofrendo com uma angústia que precisa ser aliviada. O seu coração precisa ser consolado e consolado com urgência. Há exemplos de muitos homens que também ficaram nessa situação. Um deles é Emã, no Salmo 88. O Salmo 88 é considerado um dos salmos mais tristes da Bíblia. E por mais que esse homem sofresse e estivesse sofrendo, ele ora crendo que Deus tomava conta da sua vida. Mas ele faz uma oração parecida. No Salmo 88, no verso 1, o salmista Emã, o Ezraíta, ele diz: ó Senhor, Deus da minha salvação. Veja, ele era um homem de fé. Ele cria que Deus era o Deus da sua salvação, que era o Deus que iria lhe socorrer. Mas ele diz o seguinte: dia e noite clamo diante de ti, chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira à morte. E aí ele vai falar da sua condição, do seu sofrimento. Ele entende que o próprio Deus está permitindo que ele passe por tudo aquilo. Mas aí ele diz algo interessante lá na frente.
Eu gostaria que vocês lessem comigo, por favor, no versículo 10, a partir do verso 10. A partir do verso 9, no Salmo 88, quando Emã, ele diz assim: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia, venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. E aí ele faz algumas perguntas. Ele diz: mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Veja, ele acreditava num Deus de prodígios. No verso 11, ele diz: será referida a tua bondade na sepultura. Ele acreditava na bondade de Deus. Ele diz: a tua fidelidade nos abismos. Ele acreditava na fidelidade de Deus. Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? Ele acreditava nas maravilhas do Senhor. E depois ele pergunta: e a tua justiça na terra do esquecimento? Ele acreditava que Deus é um Deus justo. E no verso 13 ele diz: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Amém. Volte para o Salmo 13. Portanto, meus irmãos, nós podemos, como crentes, viver algumas situações em nossas vidas que podemos chamar de situações de angústias, situações de sofrimento. Isso pode ser causado por enfermidades, isso pode ser causado por problemas com filhos, com marido, com esposa, isso pode ser causado por problemas financeiros, isso pode ser causado por problemas pessoais, por problemas que você mesmo tem consigo mesmo. Isso pode ser causado por uma série de fatores, por relacionamentos difíceis que nós podemos ter com pessoas, com familiares, com amigos, com irmãos, na igreja. Não há uma coisa só, cada um tem suas lutas, cada um tem as suas dificuldades. E eu quero dizer a você que talvez você nesta noite esteja como Davi, perguntando ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando eu viverei essa situação? Até quando, Senhor, eu suportarei isso que eu estou passando? Davi, ele faz um questionamento interessante que era comum nos homens daquela época: até quando ocultarás de mim o rosto? Ocultar o rosto é porque o judeu, ele usa esse termo, porque a ideia de que Deus, ele se apresenta, ele vê a tua situação, ele mostra o seu rosto, é algo que, é como se ele estivesse dizendo que a partir do momento que Deus mostrasse o seu rosto, Deus iria agir em favor dele. Deus iria mudar aquela condição da vida dele. Isso é comum, querem ver? Se vocês deixarem marcado aí, abrir em Êxodo capítulo 2, nós não vamos abrir quase nenhum texto, mas Êxodo capítulo 2, dá para entender que ocultar o rosto é uma recusa de ajuda prática. Então, quando Deus oculta o rosto, é porque Deus não está agindo a nosso favor. Quando Davi diz: por que tu estás ocultando o rosto de mim? É como se ele dissesse: porque o Senhor não está agindo a meu favor. Veja Êxodo capítulo 2, verso 24 e verso 25. Êxodo capítulo 2, 24 e 25 diz assim: ouvindo Deus o seu gemido, o gemido do povo de Israel, veja só, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e Jacó. Agora observe o verso 25. E viu, quem? E viu Deus os filhos de Israel e o quê? E atentou. Ou seja, ele olhou, ele viu, ele percebeu e atentou para a sua condição. E aí ele vem e age. Então, quando alguém diz: Deus não está olhando para mim, Deus virou o rosto para mim, é como se ele estivesse dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai agir e não vai mudar a situação da minha vida? Quantos de nós não oramos assim, irmãos? Não há nenhum pecado nisso, apenas é uma expressão do nosso sofrimento, mas não deixa de ser a nossa fé num Deus que em qualquer momento Ele pode virar o seu rosto, atentar para nós e fazer uma mudança tremenda em nossas vidas. Até porque o Salmo de Davi, o Salmo 13, se você quiser voltar para o Salmo 13, ele não termina com esses dois versículos.
Tanto que o tema que eu dei a esse salmo é Davi e sua dinâmica de vida com Deus, porque nós passamos por isso. Há horas de nossa vida que nós estamos completamente angustiados, entristecidos, debaixo de sofrimento, de luta, de dores. Mas a nossa vida não só é luta, não só é sofrimento, não é só dores. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Davi aqui, ele parece que está ouvindo, né, o que Jesus disse, embora Jesus só vá surgir muitos anos, muitos séculos depois, mas Davi era um homem de Deus que confiava na aliança que Deus tinha estabelecido com o seu povo, nas promessas que Deus tinha dado a ele, à sua nação, de que o reinado dele seria estabelecido para todo sempre, que da descendência de Davi surgiria um rei eterno, e esse rei é o próprio Cristo. Davi também em alguns momentos é um tipo do próprio Cristo. E ele aqui, ele não se detém apenas em ficar se lamentando ou abrindo o seu coração e dizendo: Senhor, até quando? O verso 3 e o verso 4 muda essa situação. Eu esqueci de dizer a você que há certos sofrimentos na nossa vida que vêm para tratar conosco. Às vezes nós sofremos como consequência de nossos pecados, mas às vezes nós sofremos simplesmente porque Deus ele tem um propósito em nossas vidas através do sofrimento. Foi pregado aqui semana passada que nós devemos glorificar a Deus. Paulo diz que glorificava a Deus nas tribulações, porque a tribulação ela produz o quê? Vocês lembram? A paciência. E a paciência produz o quê? A perseverança, não é isso? E a perseverança produz o... Não, a paciência produz, é isso mesmo, né? A experiência, né? A paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança. Não é isso mesmo? Então, paciência e perseverança é a mesma coisa, produz experiência, ou seja, um caráter aprovado, uma vida mais madura, fortalecida. E essa vida mais madura vai fazer com que você continue esperando e confiando ainda mais em Deus. Está em Romanos, capítulo 5, que foi o texto pregado domingo passado pelo presbítero Spencer. Então, meus irmãos, há propósito no sofrimento. Uma coisa é certa, o crente sofre. Não importa se a Igreja Universal coloca lá no muro dela: pare de sofrer, porque a Bíblia ela diz o contrário. A Bíblia diz: olha, você como um crente, você vai sofrer. E vai sofrer justamente porque você é crente. Se você não for crente, você vai sofrer também. Só que vai sofrer sem Cristo, é pior ainda. Mas você sofrendo como um crente, você terá sempre o auxílio, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo no coração, a mão de Deus estendida sobre a sua vida, os olhos de Deus direcionados a você, a bênção de Deus por meio de Cristo sendo derramada sobre todo o teu ser, sobre toda a tua vida. Davi sabia disso. Davi está se lamentando. Esse salmo é um salmo de lamento, mas ao mesmo tempo é um salmo que nos ensina a lutar, mas a lutar por meio da fé, porque o salmo não termina com lamento, o salmo começa com lamento, ele continua com oração e termina com a perspectiva de vitória, numa esperança totalmente depositada em Deus. Eu dividi o salmo em 3 partes. A primeira parte, verso 1 e 2, nós temos um Davi angustiado. Mas olha o que acontece a partir do verso 3 e o verso 4. Davi ele diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Veja que em nenhum momento ele está blasfemando. Ele conversa com Deus como quem tem intimidade com Deus. Nós precisamos, irmãos, ter intimidade com Deus. Nós precisamos orar mais e conhecer o Deus a quem servimos. Davi tinha muitas experiências com Deus quando ele escreveu esse salmo. Davi sabia que Deus já tinha lhe dado vitória sobre grandes tribulações e já tinha lhe dado vitória sobre grandes dificuldades e lutas. E Davi ele chama Deus de Deus meu. Ele é o meu Deus. Ele é o meu Deus. Só quem diz Tu és o meu Deus é quem confia nele e tem um relacionamento com ele.
Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor. Ele não é simplesmente o Deus, Ele não é simplesmente o Criador, o ajudador, mas Ele é o meu Deus. Você pode dizer isso hoje à noite, mesmo enfrentando dificuldade. Tu és o meu Deus, eu sou o teu filho, eu estou na tua presença, eu confio em ti, mesmo enfrentando todas essas dificuldades. Davi diz no verso 3, atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Então, primeiro, verso 1 e 2, eu vi a angústia de Davi, e eu pude entender que o crente, assim como Davi, ele sofre e ele passa por angústias. Eu posso entender também que assim como Davi, como um crente, como um servo de Deus, e nós como crentes, nós podemos perceber que há um propósito no sofrimento em nossas vidas. Deus, Ele age no sofrimento em nossas vidas. Muitas vezes Ele parece distante, mas não está. Ele está vendo o nosso sofrimento, mas está permitindo porque está trabalhando na nossa vida. Como lemos aqui, as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz justamente a esperança. Tiago vai dizer que nós não devemos nos preocupar porque somos provados por Deus. Porque a aprovação, sim, ela vai fazer com que nós saiamos dessa situação muito mais fortalecidos. Pedro vai dizer que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge no nosso meio como se fosse algo estranho. Porque se sofremos como cristãos, nós devemos encomendar a nossa alma ao nosso Criador e glorificar a Deus nisso. Há um propósito. Se nós sofremos, é porque Deus está trabalhando em nossas vidas, Deus está tratando com os nossos pecados, Deus está nos levando a ter experiências mais profundas com Ele, Deus está nos levando a perceber a nossa própria fragilidade, Deus está quebrando o nosso orgulho, tirando a nossa soberba, Deus está nos fazendo depender mais dEle, viver mais na dependência dEle, enfim, há uma série de coisas, a experimentar o sofrimento para ajudar outros que estão sofrendo também. Deus quer que você cresça e amadureça. Quer que eu cresça e que eu amadureça. O crente precisa confiar em Deus mediante o sofrimento. E Davi, em todo o tempo, ele confiava que Deus estava na sua vida. Quer maior sofrimento do que o de Cristo? E o que Cristo fez quando ele estava sofrendo? Em algum momento ele murmurou? Em algum momento ele blasfemou? Não. Nos seus maiores momentos de dores, que foi o Getsêmani e a própria cruz, no Getsêmani ele disse, Pai, se possível passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então ele orou. E também na cruz ele não fez diferente. Meu Deus, por que me desamparaste? Mas na frente ele diz, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Demonstrou toda a sua confiança em Deus. Então parece que Jesus Cristo, ele faz aqui o que Davi fez nesse Salmo 13. Em meio ao sofrimento, veja, se Davi era um homem de angústias, expressado no verso 1 e no verso 2, Davi também era um homem de oração nas angústias, assim como Davi também foi. E é aí onde nós erramos. Tem pessoas que quando começam a passar por tribulações, a primeira coisa que ela faz é se afastar da igreja, é se afastar dos irmãos. É tentar resolver com a sua própria força. Não estou dizendo que você não tem que fazer a sua parte, mas é tentar fazer do seu jeito. É tentar de todo, claro, nenhum problema de você se esforçar. Mas a primeira coisa que nós devemos aprender a fazer é recorrer ao nosso Senhor. É clamar por Ele, é orar a Ele, é buscar a sua face, porque Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Não há nada impossível para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não há nada impossível para Deus. Nada. Nós estamos com um jovem aqui que foi desenganado pelo médico. Teve leptospirose. Estava desenganado pelo médico. Estava na UTI. Não tinha chance nenhuma humanamente falando. Mas levantaram um clamor por ele e Deus teve misericórdia.
e mostrou que Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. O filho do irmão Messias, que está lá atrás, foi internado com suspeita de leptospirose também. Mas Deus, na sua misericórdia, tirou ele do hospital em 3 dias. Não foi isso, irmão Messias? Ele está em casa? Ele está bem? Glória a Deus por isso. E se Deus não tivesse curado? Ele permanece Deus, porque Ele é soberano. Ele é soberano e Ele sabe o que fazer. Mas se Ele fez isso, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome dEle, e que você possa, que foi privilegiado por tão grande bênção por Ele, usar a sua vida para a glória dEle, porque Ele é digno de todo louvor e de toda honra. Então, se Davi, ele é um homem de angústias, Davi também no verso 3 e 4, ele mostra que ele é um homem de oração. Veja que ele começa aqui suplicando: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi, ele nesses 2 versículos aqui, ele nos ensina duas coisas, no verso 3 e no verso 4. Quando no verso 4 ele diz: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Primeiro, Davi ele mostra que através da oração, ele depende totalmente da graça de Deus. Ele sabe que ele mesmo não pode sair daquela situação. Ele sabe que ele não pode sair da angústia. Não sei o que estava causando seu sofrimento. Poderia ser uma enfermidade, poderia ser um inimigo muito forte que ele não tinha condições de combater, que ele não tinha condições de vencer. Poderia ser as duas coisas juntas, não sabemos, irmãos, mas uma coisa é certa: Davi ele recorre ao Senhor, ele vai orar ao Senhor, e ele pede ao Senhor: Senhor, atenta para mim, Senhor, responde-me, Tu és o meu Deus. E aí ele pede uma coisa interessante: ilumina-me os olhos. A palavra ilumina-me os olhos, ela pode ter 2 interpretações. A primeira, é como se ele estivesse pedindo para viver. Vocês lembram de um caso que Jonas estava morrendo de fome, e o rei Saul tinha dito que ninguém poderia comer, tocar em comida naquele dia. Mas Jonas estava tão esfomeado, morrendo de fome, que ele encontrou um favo de mel, e ele pegou o mel, colocou na sua boca, e quando ele comeu aquele mel, diz o texto bíblico que os seus olhos começaram a brilhar. Nós sabemos que os nossos olhos falam, e que quando nós estamos doentes, nossos olhos perdem o quê? Perdem o brilho da vida. Mas quando nós estamos cheios de vigor e cheios de saúde, nossos olhos, eles brilham. Então, essa pode ser uma interpretação: ilumina os meus olhos, ou seja, me dê vida. Talvez Davi estivesse com medo de morrer, mas ilumina-me os olhos pode ter também um sentido espiritual. E aí eu pergunto: como é que os olhos de um homem de Deus podem ser iluminados? Pela lei do Senhor, pela palavra do Senhor. É isso que Davi mesmo vai dizer mais na frente. Se você ler aqui o Salmo 19, der um pulinho aí, nós estamos no 13. Se você ler o Salmo 19, versículo 8, o Salmo 19, verso 8 diz: os preceitos, veja, a lei do Senhor, as verdades do Senhor, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são retos, alegram o coração, e o mandamento do Senhor é puro, e o quê? E ilumina os olhos. Iluminar os olhos também pode trazer uma ideia de sabedoria, pedindo a Deus para que Deus lhe dê sabedoria, para que Ele possa agir corretamente na sua vida. Quantas vezes nós sofremos ainda mais porque não temos a sabedoria de Deus nas nossas ações. Não pedimos orientação ao Senhor, não meditamos na palavra, não conhecemos a sua vontade e tomamos um bocado de atitude que vão nos prejudicar e trazer ainda mais sofrimento para nós. Meu irmão e minha irmã, no meio da angústia, seja um homem e uma mulher de oração. Clame ao Senhor, ore ao Senhor, peça para Deus iluminar os seus olhos, faça como Davi, dependa totalmente da graça, da bondade do Senhor. Veja a oração, e essa é a segunda verdade, veja a oração como um meio de você vencer o seu sofrimento e a sua angústia. Paulo ele vai dizer em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração.
Jesus no Getsêmani, quando ele diz, a minha alma está angustiada até a morte, e aí ele chama os discípulos e diz, eu vou orar, eu preciso que vocês orem comigo. Por que Jesus não foi fazer outra coisa? Porque quando o seu coração estava tão angustiado, ele resolveu justamente orar. Porque a oração é o melhor remédio para a nossa alma. A oração é o melhor remédio para aliviar a angústia do nosso coração. A oração é o melhor remédio para tirar o nosso medo. A oração é o melhor remédio para diminuir a nossa ansiedade. A oração é o melhor remédio, irmãos, para tirar as loucuras que podem vir, os pensamentos ruins que podem vir na nossa mente. É orar ao Senhor e deixar que Deus, Ele fale ao nosso coração. Então, primeiro, Davi era um homem de angústias, mas mesmo em sua angústia, ele sabia que o Senhor poderia até naquele momento estar permitindo isso, e estar virando a face para ele, mas ele continuava confiando nele. Segundo, Davi, ele não desiste de Deus, mas ele continua orando ao Senhor e clamando ao Senhor, dependendo da graça de Deus e entendendo que através da oração ele poderia vencer aquela situação. Ele iria alcançar a graça de Deus, a bênção de Deus seria derramada na sua vida, não como algo meritório, por isso que eu falo graça. Por isso que ele diz, Senhor Deus meu, atenta para mim, ou seja, eu não mereço. Ele não coloca nem nada seu que possa fazer com que Deus olhe para ele, mas ele clama para a bondade do Senhor. Ele clama para a misericórdia e para a graça do Senhor. E isso vai ficar ainda mais claro nos últimos 2 versículos, que é o verso 5 e o verso 6, quando ele verdadeiramente vai esclarecer no verso 5, no tocante a mim, eu confio no quê? Na tua graça. Em algumas Bíblias pode ter na tua misericórdia ou no teu amor. Ou seja, eu não confio em mim. Ele poderia dizer, mas Deus, eu sou o rei. Mas Deus, eu fui um rei, olha, que governou o teu povo, que fez o teu povo avançar e dominar as nações que estão ao seu redor. Eu sou um rei vencedor de batalhas. Talvez você diga, eu sou um obreiro na igreja. Eu prego, eu dou estudos. Eu sou um dizimista fiel. Senhor, eu não faço nada de errado. Eu dedico a minha vida ao Senhor. Talvez você coloque a sua confiança em si mesmo, mas em nenhum momento Davi fez isso e nós não devemos fazer isso, irmãos. Porque se Deus nos dá alguma coisa, Ele nos dá por meio da obra de Jesus Cristo na cruz, que derramou o seu sangue por nós. Nunca ore confiando em você mesmo. Ore confiando em Cristo. Ore a Deus por meio de Cristo, por meio da obra dEle, confiando na graça dEle. Davi, ele diz aqui no verso 5, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozija-se o meu coração na tua salvação. E aqui nós temos algumas coisas para aprender, para a gente encerrar. Há 2 coisas que Davi afirma aqui no versículo 5 e no versículo 6. No verso 6 ele diz, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui, irmãos, é que Davi, ele confia na graça de Deus. Agora, há algo que ele diz aqui antes, e eu queria que vocês prestassem atenção nisso. Ele diz, no tocante a mim, quanto a mim. Em algumas versões diz, quanto a mim. É Ele quem toma a decisão. É claro, né? O Espírito de Deus está movendo o seu coração para isso. Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 2, 13, que Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Aí quando você vê um irmão na igreja querendo buscar a Deus, querendo orar mais, querendo servir o Senhor, querendo trabalhar para Jesus, não é porque ele é muita coisa não, mas é porque o Espírito de Deus está movendo o coração dele. Pelo menos é isso que nós esperamos. É Deus. Deus opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. E aqui Davi, ele toma essa decisão. Quanto a mim, ele poderia ficar se lamentando, ele poderia tomar a decisão de abandonar a Deus por causa do seu sofrimento. Tem muita gente que faz isso, é ou não é verdade? Ele poderia ter, eu não vou para a igreja mais. Eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de oração, nada dá certo, nada funciona, é tudo conversa, é tudo mentira, eu não acredito em nada, minha vida vai de mal ao pior.
Mas não, Davi ele confiava na palavra de Deus. Ele confiava nas promessas de Deus. Por isso, meus irmãos, leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia, se encham da palavra, que a palavra de Deus habite ricamente em vós, que a palavra de Deus encha o nosso coração, para que nos momentos difíceis nós tenhamos a palavra sendo levantada na nossa mente, na nossa memória, pelo próprio Espírito de Deus, e nós possamos confiar nessa palavra. Davi, ele diz, quanto a mim, ou seja, não importa, estou na angústia, mas eu vou depender da graça dele. Ele fala duas coisas. Primeiro, eu vou confiar na graça dele. Verso 5, confio na tua graça, regozija-se o meu coração na tua salvação. Davi, ele diz, eu confio na tua graça, e eu me alegro na tua salvação. Meu irmão, Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo derramou o seu sangue pela mim e pela sua vida. Há ou não há motivo para nós confiarmos na graça dele e nos regozijarmos e alegrarmos na salvação que ele nos tem dado. Nós não podemos focar na angústia, mas nós temos que focar na graça e no amor de Deus que tem sido dado a nós por meio do seu Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu sei que tem irmãos aqui, tem irmãs, que se carregasse ou que se andasse numa carroça de burro e contasse a sua história ao burro, o burro começava a chorar. É ou não é verdade? Quando eu olho para a minha vida e comparo a minha vida com a de alguns irmãos aqui, meu Deus, eu digo, Senhor, eu não sofro não, mas aquele meu irmão está sofrendo, eu tenho que orar por ele. E eu vejo o irmão lutando, eu vejo o irmão sofrendo, eu vejo o irmão orando, e ao mesmo tempo eu vejo a mão de Deus sendo estendida na vida do irmão. Eu vejo o amor de Deus sendo derramado na vida dele. Sabe por quê? Porque esse irmão decidiu confiar e esperar na graça de Deus e se alegrar na sua salvação. Porque mesmo, como diz Paulo, que o meu corpo se deteriore, que o meu corpo se corrompa, o meu homem interior se renova dia após dia, e que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada para os filhos de Deus no futuro, que Jesus comprou para nós com o seu santo e precioso sangue. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso. E último, a segunda coisa que Davi faz aqui, quando ele decide ter uma confiança inabalável, confiar na graça de Deus, quando ele diz, quanto a mim, eu confio na graça de Deus e me alegro na sua salvação, está no versículo 6, quando ele diz, eu cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Ou seja, Davi diz, eu vou expressar de todo o meu coração a alegria que eu tenho de servir um Deus fiel, mesmo diante das tribulações, porque Ele é o meu Deus e Ele está presente na minha vida. Você consegue cantar ao Senhor e adorá-lo em meio ao sofrimento? Abrir a sua boca e glorificar o nome dEle pela fé? Sabe que o verbo aqui está no futuro, cantarei? O verbo está no futuro. E tem tudo a ver aqui. O próprio texto no hebraico aqui, o verbo está no futuro. Davi, ele tem tanta confiança de que Deus vai lhe sustentar e vai continuar presente na vida dele, mesmo ele enfrentando essas angústias e no meio do sofrimento, achando que Deus tinha virado seu rosto para ele, que ele diz, eu cantarei. Eu vou cantar ao Senhor. Por quê? Porque desde hoje Ele tem me feito bem. Ele poderia ter olhado para o passado também e ter visto o quanto o Senhor tinha sido benéfico e bondoso na vida dele. Meus irmãos, se você olhar para a sua vida e olhar para o passado, você vai enxergar o quanto Deus tem sido maravilhoso com a sua vida. Apesar de todos os seus sofrimentos, Deus tem sido bom e maravilhoso. Há motivos para você cantar agora. E mesmo se você estiver sofrendo agora, o Deus que te ajudou no passado é o Deus que permanece no presente. Você também deverá cantar no futuro. Cante ao Senhor. Seja grato ao Senhor. A palavra de Deus diz, rendei graças ao Senhor, porque isso é bom.
Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz que nós devemos dar graça por tudo. Calvino, ele vai dizer o seguinte: Davi, ao apressar-se com prontidão de alma a cantar os benefícios divinos, mesmo antes que houvesse recebido, coloca o livramento que aparentemente estava então distante, imediatamente diante de seus olhos. Isso é viver pela fé. Quando nós vivemos pela fé, não importa o que esteja acontecendo conosco, nós já cantamos a vitória para a glória do Senhor. Eu encerro essa palavra apenas com duas aplicações. Primeiro, é natural acharmos que Deus está ausente de nós quando o sofrimento é permanente e insuportável. Mas, como Davi, a oração é o caminho para enfrentarmos a dor e perceber a graça de Deus sobre nós. Segundo, decida-se ou decidamos a continuar esperando na graça e na misericórdia do Senhor. Isso é viver pela fé. E desde já, use sua vida para glorificá-lo, mostrando na prática a sua gratidão. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Ó Senhor, talvez tantos irmãos aqui estejam sofrendo muito mais do que eu. Se eu comparar a minha vida com algumas pessoas aqui, eu posso dizer que eu não sofro nada, Senhor. E que mesmo assim, às vezes eu abro a minha boca e questiono o porquê de vivenciar algumas coisas. Mas nesse momento eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer. Porque não importa o que aconteça conosco. Não importa, ó Deus, o quantas vezes nós possamos clamar por causa da urgência do sofrimento e dizer até quando, Senhor, estarás distante de nós. Porque uma coisa é certa, a cada momento nós podemos abrir a nossa boca, nós podemos derramar as nossas lágrimas diante do Senhor, sabendo que o Senhor não rejeita um coração quebrantado, e não rejeita um coração contrito, e que depende totalmente do Senhor, assim como foi Davi. Te pedimos, ó Deus, como Davi, que o Senhor ilumine os nossos olhos, tanto nos dando vigor para não morrermos na angústia, na tribulação, como também iluminando os nossos olhos pela Tua palavra, nos dando sabedoria de como agir, de como continuar vivendo. Ajuda-nos a depender, Senhor, da Tua graça. Ajuda-nos a tomar a decisão, como Davi, e dizermos: quanto a mim, eu confiarei na Tua graça. Eu dependerei da Tua graça. Eu me alegrarei na Tua salvação. Eu cantarei ao Senhor. Quanto a mim, Senhor, quanto a nós, que possamos continuar vivendo pela fé, independentemente de qualquer coisa. Porque uma coisa já é certa: nada nos separará do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, ó Deus, nem qualquer outra criatura, nem tribulação, nem espada, nem fome, nem nudez, nada, Senhor, poderá nos separar de Jesus Cristo, de nosso Salvador, que nos comprou com o seu sangue, que nos lavou com o seu sangue, e que agora nós somos dele, pertencemos a ele, e que ninguém nem nada poderá nos arrebatar de suas mãos. Ó Senhor, leva, Senhor, teu povo em paz para os seus lares. Dá uma noite tranquila, um sono reparador. Abençoa o irmão Cleito, sua família, que dirigiu o culto nesta noite. Abençoa os diáconos, os presbíteros, as auxiliadoras. Abençoe os irmãos do louvor, as pessoas que nos visitam, as crianças, cada líder dos departamentos, os jovens, os adolescentes. Abençoa os novos convertidos, abençoa os pastores, abençoa os obreiros, os líderes, e nos dê graça para continuarmos firmes no Senhor,
para a glória do teu nome. Levanta o abatido, Senhor. Levanta o que está fraco. Corrige o que está em pecado, para a glória do Senhor. Salva o que ainda não é salvo, e que há alguém que está aqui nesta noite, que ainda não depositou a sua fé verdadeira, única, exclusiva em Jesus Cristo, nosso Salvador, que nesta noite possa tomar essa decisão no seu coração e dizer: Senhor, a partir de hoje eu sou teu, a partir de hoje eu sou tua, eu pertenço a ti, eu aceito o teu chamado que diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu aceito o teu chamado e creio que não há nenhuma salvação noutra pessoa, a não ser na pessoa de Jesus Cristo, o meu Salvador, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ó Senhor, a tua palavra diz que aquele que crê em ti, ele tem a vida eterna, por causa da obra que o Senhor realiza na cruz, pela vida dessa pessoa e pelas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Fortalece o fraco, cura o doente. Ó Deus, reanima o que está desanimado. Enche do teu Espírito Santo as nossas vidas e nos faz viver para a tua glória. Quebra toda barreira, toda contenda, ó Deus, toda mágoa que está no coração, todo ódio, toda ira, Senhor, que tem consumido a alma daquele que está irado. Traz paz, ó Deus, traz alegria, tira o peso dos ombros, ó Deus, daqueles que carregam angústias e mágoas, ó Deus, indignações, desejos de vingança. Senhor, que teu Espírito Santo possa aliviar as nossas almas e sairmos daqui, ó Pai, andando pela fé e cheios da graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia, louvado seja Deus.